Grande, terça-feira, 4 de agosto. Que bom estarmos juntos nessa manhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida, direto de Campina Grande, Paraíba, Brasil. É que nós temos internautas, telespectadores no México, nos Estados Unidos, na Espanha, nos assistindo e, portanto, precisamos de identificar a origem de onde estamos falando. Portanto, obrigado a todos que estão conosco nessa manhã. Dentro de instantes, estaremos ouvindo o presbítero Genildo trazendo a conclusão desta mensagem baseada na carta de Paulo aos Coríntios. Também ouviremos ainda no bloco Curiosidades Bíblicas o pastor Robson falando sobre a igreja de Filadélfia. Portanto, você não mude de canal, continue conosco. Deus tem uma bênção para a sua vida através de todo o nosso programa. Mas antes, eu quero fazer uma oração e convido você para que juntos oremos pelo Brasil. Esse é um ano de eleições e precisamos de orar para que Deus abençoe a nossa pátria. Possamos ver este quadro de tantos problemas, de tantos escândalos pelos quais nós estamos passando. Deus possa reverter este quadro através daqueles que vão dirigir os destinos desta nação. Precisamos de orar e jejuar por nossa pátria. Convido você, portanto, agora que juntos façamos essa oração. Pai, queremos nesse momento levantar um clamor intercessório em favor da nossa nação. Tu sabes, ó Deus, que este ano precisamos da tua ajuda, do teu auxílio, da tua orientação, da tua iluminação quanto à escolha dos nossos futuros representantes, desde o presidente da República, senadores, deputados federais, governadores, governos estaduais, enfim, que tu estendas as tuas mãos sobre esta nação com teu olhar de misericórdia, por amor da tua igreja, por amor do teu povo, dos teus filhos, ó Pai. Te clamamos em nome de Jesus. Muda, Senhor, a história, o cenário político desta nação. Essa é a oração que nós te fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Teu jardim nasceu o nosso amor. Nós estamos agora naquilo que restou, no que um dia foi a igreja de Filadélfia, que quer dizer amor de irmãos. Cristo Jesus, ao mandar a mensagem para essa igreja, ele diz várias coisas importantes, dentre as quais eu quero destacar apenas duas. Primeiro, Jesus se identifica como sendo aquele que tem a chave de Davi. Provavelmente isso seria uma indicação da autoridade que ele estaria dando para essa igreja para pregar aos descendentes de Abraão. Curiosamente, hoje, o que nós temos aqui são apenas 3 colunas que restaram dessa igreja, e na porta da entrada dessas ruínas, o que nós temos hoje é uma mesquita, um templo de adoração muçulmano. A segunda coisa que Cristo fala para essa igreja é que, diante da sua fidelidade, ele faria daquela igreja uma coluna firme. Curiosamente, foi apenas isso que restou dessa igreja. 3 colunas apenas, porém 3 colunas muito firmes. O que nós temos aqui é o testemunho vivo daquilo que um dia foi a igreja de Jesus Cristo. Essas colunas, muito provavelmente, segundo os arqueólogos, faziam parte de uma construção original, erguida aqui no século VI e que foi destruída devido aos frequentes terremotos. Nós temos então vários sarcófagos ao redor de todo o local, que eram utilizados para enterrar os crentes, os irmãos, inclusive sarcófagos de crianças, como nós podemos ver aqui.
e algumas inscrições em pedra. Não resta nada mais do que isso nessa igreja que Cristo elogia tanto e que nós vemos que ele não traz e não faz nenhuma repreensão para ela. Uma das poucas igrejas para as quais Cristo não tem nada de negativo para falar, apenas coisas boas, orientações, instruções para que a igreja perseverasse na fé. Infelizmente, as gerações futuras não mantiveram essa fé, a sã doutrina e nem a prática daqueles irmãos que um dia estiveram aqui na época em que o apóstolo João escreveu essa carta. Que isso nos sirva de lição, que isso nos sirva de ensinamento e de exemplo para não cometermos os erros que as gerações posteriores desse local cometeram. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pessoas imaturas, que não têm maturidade, porque essa maturidade, ela pode existir, eu creio que a maturidade ela pode existir, vamos dizer, com uma capacidade mental, que a pessoa não tenha essa capacidade mental de adquirir, de se alimentar, adquirir alimento e reter aquilo que ele se alimenta. Mas existe também aquelas pessoas que não estão nem aí para esse alimento. Muitas vezes estão satisfeitas com o que já têm. Como eu disse no início aqui, essa igreja podia estar assim, cheia de gente aqui, com sede de buscar a palavra, de buscar conhecimento, com sede de amadurecer. E essa falta de amadurecimento traz dificuldades para a igreja. Traz dificuldade para a igreja. Porque fica muito meninice dentro da igreja. Qualquer coisa que se disser a um crente, ele já vai se aborrecer com isso, com aquilo. Não tem maturidade. Não adquiriu maturidade. E uma coisa, irmão, se tem uma coisa que a gente tem que aprender com Cristo, essa submissão que Paulo mostrou aqui, e a gente tem que ter essa submissão. E a palavra de Deus nos recomenda, sabe, uma coisa muito interessante e difícil, eu creio, para cada um de nós. Que você tem que olhar para o seu irmão e considerá-lo maior do que você. Não estou falando em termos de você se subjugar e se diminuir, não. Considerá-lo maior, mesmo se você tiver um nível alto de conhecimento, como o apóstolo Paulo fez aos Coríntios. Porque eu fiquei analisando isso. Se você considerar o outro, vamos dizer que eu considero o pastor Bosco maior do que eu, aí o pastor Bosco olha para mim e me considera maior do que ele, a gente está igual. Não é isso, pastor? Eu considero ele maior do que eu e ele me considera maior do que ele. Pronto, a gente está igual, empate. É isso que tem que acontecer. Mas tem muita gente na igreja imaturo, não cresceu espiritualmente, e qualquer coisa ele ofende. Qualquer coisa vai ofender o irmão. Até um olhar diferente que a pessoa olha. Eu me lembro certa vez um irmão nessa igreja aqui me chamou no canto ali e disse: "Ô irmão, eu fiz alguma coisa ao irmão que o irmão passou por mim, nem olhou para a minha cara." Porque ele disse: "Eu sempre vejo o irmão alegre, brincando, falando, mas nesse dia o irmão passou por mim, nem olhou para a minha cara." Eu digo: "Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, minha mãe faleceu anteontem. Aí eu não estou com essa alegria toda." Foi só isso. Mas eu continuo sendo a mesma pessoa, né? Às vezes é isso, a pessoa, por alguma coisa que você, alguma atitude da pessoa que foi diferente do que você esperava, aí você já fica. E a gente tem que ter maturidade, irmãos, nessas coisas, para entender essas coisas. E sabe quem é que dá maturidade ao crente? A palavra de Deus. Ela é quem dá, que nos torna maduros.
E se você não buscar na palavra, você não vai adquirir essa maturidade necessária para você crescer espiritualmente. A gente sabe que essa imaturidade não era só dos crentes, não era só dos crentes de Corinto, de toda a igreja tem. E hoje em dia também é a mesma coisa, não mudou nada, porque o povo continua o mesmo. O meu desejo, irmãos, quando eu me converti, era de crescer no Evangelho. Eu me lembro que um dia eu cheguei para Pastor Bosco aqui, eu fazia mais um ano de convertido, e eu disse a Pastor Bosco que ia entrar no seminário. Aí ele perguntou, mas o irmão tem chamada? Eu digo, não, pastor, tem não. O meu negócio é porque eu quero conhecer a palavra de Deus. Eu quero conhecer, ter conhecimento da palavra de Deus e crescer no conhecimento da palavra de Deus. E graças a Deus, entrei no seminário, passei 3 anos no seminário e aprendi a palavra, como manusear a palavra e pegar. Isso para mim foi maravilhoso o crescimento. Esse amadurecimento que a gente adquire, irmãos, esse fortalecimento nos ajuda em tantas coisas da nossa vida. Pensa que é só na igreja? No dia a dia nosso. Aquele conhecimento que a gente adquire na palavra, isso nos fortalece para a nossa vida completa. Não só no relacionamento na igreja, não. Relacionamento familiar, em casa, com a esposa, que a gente aprende, a gente adquire esse amadurecimento. Eu fico triste muitas vezes quando eu vejo uma pessoa imatura, não porque lhe falta ensinamento, mas é porque a pessoa não quer aprender. E o maior empecilho para quem não quer crescer, para quem não cresce, é a dureza de coração. Eu acho que a igreja de Corinto ali estava tão soberba, né? Porque era um povo altivo de coração, dado o conceito da cidade, né? E eles elogiavam as pessoas eloquentes. E eu creio que aquele povo, os crentes lá de Corinto, eles estavam satisfeitos com o que já tinham aprendido. Estacionaram ali e disseram, está de bom tamanho. Tomara que nessa igreja, entre nós, você jamais, um de nós, fique satisfeito com o que já adquiriu de conhecimento. Buscar crescimento cada vez mais. Nenhum conhecimento ele basta, não. É suficiente. Você tem que buscar mais e mais. Em relação à palavra de Deus, em relação ao Evangelho, o poço é profundo. Quanto mais você cava, mais você acha. E a gente não pode parar, estacionar e dizer que está tudo bem. Eu estou satisfeitíssimo com a minha vida espiritual. Eu não estou. Sinceridade de coração, eu não estou. Eu entendo que eu poderia dar muito mais. Eu entendo que eu poderia aprender muito mais. Não estou satisfeito. E eu espero, irmãos, que nenhum de nós estejamos satisfeitos com essa vida. É muito bom a gente ouvir testemunhos dos outros, contando as bênçãos que aconteceu com ele. Os missionários contando aqueles milagres que passaram. E a gente ficar, não é com eles, comigo não. Mas o crente, ele tem que buscar um relacionamento com Cristo, a ponto de ter testemunho para dar.
Os irmãos sabem que muita gente diz que não tem vergonha de vir à frente, de falar alguma coisa do Evangelho. Isso, muitas vezes, é imaturidade. É falta de relacionamento com Deus, conhecimento. Eu sei que tem gente que é, como diz o paraibano, encabulecida. Mas, muitas vezes, é imaturidade. A pessoa tem medo e às vezes não tem nada para contar, porque não teve nenhuma experiência. Às vezes, talvez não leia nem a Bíblia. Só quando chega na igreja. E essa dificuldade, essa falta de amadurecimento, essa falta de alimento, porque a palavra de Deus é alimento para as nossas almas, e a gente não pode tirar isso do entendimento, que é um alimento, porque a gente se preocupa em tomar o café da manhã, em almoçar, em jantar e até fazer os lanches. Comer um tremendão, né, irmão Hélio? Mas em relação à palavra de Deus, a gente... Não, quando eu for para a igreja eu leio o versículo lá. Mas, irmãos, o entendimento é o seguinte, que é o alimento. Assim como o nosso corpo precisa do alimento material, a nossa alma precisa desse alimento espiritual. E não é só o conhecimento de saber que Jesus morreu na cruz e que a nossa salvação está garantida porque Ele morreu na cruz. Não é só isso. Nós temos que aprender a defender a nossa fé, principalmente nos dias de hoje. E eu sei que muitos crentes não têm argumento algum para defender a sua fé. E não é porque lhes falta quem vos ensine, não. É não. Porque a própria palavra de Deus já nos ensina. Mas é porque eu não tenho sede, não tenho fome da palavra. Essa é a dificuldade de eu não crescer e de não aprender. E eu tenho que buscar isso, irmãos. Buscar esse desejo, esse anseio no coração. Aprender a ter fome da palavra de Deus. Aprender a ter sede do Espírito Santo na nossa vida. De manhã, como é o hino, Jair? Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que seja Jesus o primeiro pensar de manhã. Eu me alegro tanto, irmãos, quando eu de manhã, quando eu me acordo, eu abro os olhos, eu já me lembro das coisas de Deus. Que eu passei uma época da minha vida tão ligado em celular, com esse negócio de rede social e negócio de política, que o primeiro pensamento de manhã era olhar o celular se tinha alguma mensagem ou se tinha alguma novidade. E eu me policiei com isso. Eu digo, não, Jesus, eu não quero trocar o celular pela tua palavra, não. Teve alguns irmãos que se aborreceram comigo, mas disseram, tu nunca mais mandasse mensagem para mim. Eu passei um tempo que não vou mandar mais mensagem de jeito nenhum, não. Eu digo, não, é porque eu estou deixando de estar, estou sem tempo de estar pegando no celular. Porque pensa num roubador de tempo, é o tal do celular. E muito tempo que você podia gastar com a palavra de Deus, aí o Facebook toma, o Instagram toma, o TikTok, para quem gosta. Não é proibido você ter essas coisas, estar com essas coisas, utilizar essas coisas, mas a gente tem que ponderar, irmãos. Trocar esses vícios, essas coisas pela palavra, isso não é conivente com o crente,
com Cristo. E a gente tem que se vigiar nessas coisas. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Nessa comparação que Paulo faz, colocando o povo como criança, não menosprezando o povo, mas sim dizendo que o povo não tem essa maturidade. Ele, irmãos, ele usa de uma linguagem rasteira, como ele disse certa vez, que me fiz de louco para ganhar os loucos. Paulo tinha uma estratégia muito forte nessa área de fazer, saber ter um certo diálogo, o diálogo com um certo tipo de pessoas, saber falar a quem tem entendimento e saber falar a quem não tem entendimento. Paulo tinha essa estratégia. Quando eu estou lendo as cartas de Paulo, eu me admiro muito a forma dele a forma dele pregar o evangelho, dele se esvaziar de si, olhar para o tipo de gente, o tipo de público que ele quer alcançar, e eles, como ele próprio disse, me fiz de louco para alcançar os loucos. Porque muitas vezes a gente não pode surgir um obstáculo que a gente não quer fazer. Ele não media esforço para poder pregar o evangelho, para poder ganhar alma. E isso, nós temos que buscar essas coisas, esses detalhes da palavra de Deus. Eu preciso aprender essas coisas, a não colocar obstáculos para fazer a obra de Deus. Irmãos, muitas vezes você recebe um convite de uma pessoa da igreja, de um departamento, de uma pessoa que está à frente da igreja, seja para o evangelismo, seja para um grupo cantar. E às vezes a sua boca prontamente diz não, sem nem pensar. Já diz o não. E nem faz uma reflexão sobre aquilo. Que às vezes é Deus chamando, lhe dando uma oportunidade de crescimento e você não quer. E gente, diz logo não. A gente perde a oportunidade, muitas vezes, de servir. Porque não quer encontrar dificuldade. Não, porque isso vai me tirar, eu não vou poder ir não sei para onde, eu não vou nem poder ir. Quantas coisas nós temos que renunciar para fazer a obra de Deus? Os pastores, principalmente aqui, sabem o que eles têm que deixar de lado por causa do rebanho, por causa do evangelho. E cada um que estiver engajado à frente de qualquer departamento, sabe também que tem que haver essa renúncia. E deixar pelo evangelho. E o que eu admiro no apóstolo Paulo é essa questão dele, de dedicação ao rebanho, ao povo de Deus, à noiva de Cristo. Vamos aprender com o apóstolo Paulo, irmãos. Vamos aprender com ele. Aí o que Paulo identifica na igreja? Ele identifica que a igreja, logo no início, ele identifica ciúmes, contendas dentro da igreja. Aí quando ele identifica isso, ele joga na cara dos coríntios isso aí. E lança uma pergunta retórica, né? Não é assim que sois carnais, havendo entre vós contendas e ciúmes? Não é assim que vós sois carnais? Paulo joga essa pergunta retórica para eles, porque a resposta é sim. Porque o crente espiritual jamais usa desse expediente de ciúmes. E Paulo não está falando aqui, esse ciúme aqui, não é questão de marido e mulher, namorado e coisa. É ciúmes de fulano que fala mais bonito do que eu, que canta mais bonito do que eu, que prega melhor do que eu.
Paulo está falando disso, meninice. Porque se os crentes de Corinto buscassem a maturidade, ele chegaria naquele ponto também. Mas não, prefere ficar com ciúme. E às vezes criando contenda dentro da igreja por causa dessas coisas. Paulo enxerga isso na igreja de Corinto. E diz: a fraqueza, isso aí é imaturidade. E a outra coisa que Paulo identifica também é a questão das facções dentro da igreja, que é um dos perigos. Ele diz: pois quando alguém diz eu sou de Paulo, e outro diz eu sou de Apolo, não estáis agindo como homens carnais, como naturais? Interessante que Paulo aqui, irmãos, ele está falando de um evento que já tinha acontecido assim que Paulo chega lá em Éfeso, que ele escreve essa carta aos Coríntios quando ele estava em Éfeso, e ele recebe a notícia, que a Bíblia diz dos da casa de Cloe, recebe a notícia das coisas erradas e dos atropelos que estão acontecendo na igreja de Corinto. E principalmente aquela questão da divisão. Uns dizendo eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, e outros dizendo eu sou de Cefas, que é Pedro, e outro eu sou de Cristo. E Paulo usa aqui, mais interessante que Paulo só bota os dois nomes aqui, que é só Paulo e Apolo. E eu fiquei indagando por quê, eu procurando, pesquisando por quê, mas por que Paulo botou só esses dois nomes, não botou também Pedro e Cristo? Ele disse porque, aí o comentarista disse: não, qualquer pessoa, qualquer crente podia chamar por Cristo, ser do lado de Cristo, exaltar Cristo. Mas havia uma diferença. Paulo e Apolo eram dois oradores, e ele queria mostrar essa identificação, porque a igreja de Corinto, né, exaltava muito esse povo que falava bem e que tinha muito conhecimento, e ele identificou logo eles dois, ele e Apolo, que Apolo também é outro erudito igual a Paulo. E Paulo mostrou logo os dois ali. Um disse que é vocês dizem que é de Apolo, eu disse aí, e ele faz a pergunta: quem é Paulo? Quem é Apolo? Irmãos, vejam a humildade de Paulo. Quem é Paulo? Se tivesse uma pessoa do lado dele, um bajulador, e dizia: tu, Paulo, tu és um eloquente, tu és um erudito. Mas ele se esvaziou e disse: quem é Paulo? Quem é Apolo? Ele disse: não são apenas dispenseiros de Deus para pregar o evangelho para vocês, não são os professores de vocês, aqueles que ensinaram a vocês? Não passa disso. Não passa disso. E vocês ficam dentro da igreja brigando: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Isso não dá em nada. Isso mostra realmente uma igreja imatura. E eu queria encerrar uma conclusão aqui, lendo uma conclusão do texto do comentarista, que diz o seguinte: as escrituras de Gênesis a Apocalipse ensinam que há duas classes de pessoas: crentes e descrentes. De Gênesis a Apocalipse a gente sabe que tem essas duas classes de pessoas. Aí ele diz assim: recentemente muitas pessoas têm introduzido uma categoria a mais e falam de 3 divisões: a pessoa não regenerada, o cristão espiritual e o cristão carnal. E ele diz aqui: sabemos que a Bíblia é clara no que diz respeito à divisão da humanidade em apenas 2 grupos, mas podemos provar que a palavra de Deus fala de uma categoria de crentes nascidos de novos. Ele coloca bem, dá uma ênfase nisso aí, que são cristãos carnais, mesmo nascidos de novo. Paulo disse aos Coríntios, chamou ele de irmãos.
Ele sabia da dificuldade que ele estava passando, sabia da imaturidade dele, mas não menosprezou ele. Mas são carnais, irmãos. São imaturos. Apesar de serem escolhidos, apesar de serem da igreja, serem cristãos verdadeiros, e Paulo não negou isso, que eles eram cristãos verdadeiros. Mas por causa da imaturidade, ele os chamou de cristãos carnais, por causa da sua imaturidade, porque não buscava o crescimento espiritual. E eu espero que cada um de nós reflita como é que está a nossa vida, se a gente está satisfeito com essa situação, com a nossa vida espiritual, se está bom demais ou se a gente precisa crescer. Eu particularmente digo aos irmãos que eu preciso crescer mais e mais, porque a palavra de Deus nos recomenda: crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Eu quero agradecer a todos quantos estiveram conosco e convido a todos para que juntos amanhã possamos nos reencontrar para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até lá!